de abrir-me, e assim eu entrarei, pois salvou a minha alma, deu perdão mediante a fé. Grande amor sublime eterno, lá na cruz cruel morreu. Meu bendito Jesus Cristo, o castigo meu sofreu. Ele a porta de abrir-me, e assim eu entrarei, pois salvou a minha alma, deu perdão mediante a fé, deu perdão mediante a fé. O Rei Supremo sua glória celestial deixou, pra no Calvário suportar tão grande dor. Foi humilhado quando nosso mal em si levou, mas um dia voltará pra ser Senhor. Será exaltado em celeste lar, cada olho verá, vindo-lhe adorar, nas alturas vendo Cristo, Cristo, em louvor proclamarei, dos senhores é Senhor, dos reis é Rei. Trovões em brados clamam Cristo, Rei da terra e céu. Clarões nos altos resplandecem seu fulgor. Foi rejeitado, mas ao fim em glória reinará. Inimigos seus para murchar como a flor. Será exaltado em celeste lar, cada olho verá, vindo-lhe adorar, nas alturas vendo Cristo, Cristo, em louvor proclamarei, dos senhores é Senhor, dos reis é Rei, dos senhores é Senhor, dos
Olá, meus amados e queridos irmãos, grande bênção estar aqui com vocês. Confesso que esse último hino, já estava tudo pronto aqui, mas o hino é tão bonito que acabei esperando ele terminar. Deus abençoe a cada um de vocês. A palavra de Deus nos diz aqui em Gálatas, capítulo 5, versículo 16, e eu lerei na versão NVT, a Bíblia diz o seguinte: por isso digo, deixem que o Espírito guie sua vida. Assim não satisfarão os anseios de sua natureza humana. A natureza humana deseja fazer exatamente o oposto do que o Espírito quer. E o Espírito nos impele na direção contrária àquela desejada pela natureza humana. Essas duas forças se confrontam o tempo todo, de modo que vocês não têm liberdade de pôr em prática o que intentam fazer. Quando, porém, são guiados pelo Espírito, não estão debaixo da lei. Quando seguem os desejos da natureza humana, os resultados são extremamente claros: imoralidade sexual, impureza, sensualidade, idolatria, feitiçaria, hostilidade, discórdia, ciúmes, acessos de raiva, ambições egoístas, dissensões, divisões, inveja, bebedeiras, festanças desregradas e outros pecados semelhantes. Repito o que disse antes: quem pratica essas coisas não herdará o reino de Deus. Mas o Espírito produz este fruto: amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Não há lei contra essas coisas. Deus abençoe sua palavra. Eu li Gálatas capítulo 5, versículo 16 até o versículo 22 na versão NVT. Muito bem, meus irmãos, grande bênção estar aqui com vocês, e nesse momento quero convidar a todos que abaixem suas cabeças e fechem os seus olhos, e nós vamos orar nesse momento. Pai de amor, Deus de misericórdia, em nome de Jesus nós entramos em sua presença, agradecidos por sua graça sobre nossas vidas. Muito obrigado por todos aqueles que nos assistem, sejam sozinhos ou com suas famílias. Oramos que o Santo Espírito venha de encontro aos nossos corações e às nossas necessidades. Possamos, ó Deus, aplicar as verdades da sua palavra em nossas vidas, assim como vimos, ó Deus, aqueles que realmente andam em Espírito não vão de maneira alguma satisfazer os desejos de nossa carne. Devemos, ó Deus, buscar diariamente e andar segundo o Espírito do Senhor, segundo a vontade do Senhor, segundo os preceitos do Senhor. Agradecemos-te, ó Deus, por tudo, em nome de Jesus, nosso Salvador amado. Amém. Muito bem, meus amados irmãos, vamos para o nosso versículo do ano. Vamos ler então Romanos capítulo 5, versículos 1 e 2. A palavra de Deus vai nos dizer o seguinte: justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso pela fé a esta graça, na qual estamos firmes, e gloriamo-nos na esperança da glória de Deus. Romanos capítulo 5, versículos 1 e 2. Deus abençoe a sua palavra. Já vou dividir a tela para colocar o nosso primeiro hino esta noite. Vamos cantar do Cantor Cristão 292 e depois vamos cantar o número 100 do Cantor Cristão Jesus Ressuscitado. Daqui a pouco mais de um mês já teremos a Páscoa, então é sempre bom nós cantarmos sobre a ressurreição de Jesus. Então vamos cantar, meus irmãos, começar então cantando 292, perto de Jesus, e posteriormente então vamos cantar número 100, Jesus Ressuscitado.
Muito bem, meus irmãos, vamos já cantar então o número 100 do cantor cristão, Jesus ressuscitado, e depois nós falaremos sobre os nossos avisos. Vamos então cantar número 100, Jesus ressuscitado. Amém, meus irmãos. Vamos já então passar para os nossos anúncios, nossos avisos. Vamos então, meus irmãos, avisos que são regulares, mas sempre digo para vocês que pode ser que alguém esteja assistindo os nossos cultos pela primeira vez. Então, para esses é importante saberem os horários dos nossos cultos. Então, meus irmãos, como vocês bem sabem, por enquanto ainda os nossos cultos presenciais acontecem apenas nos domingos, às 9 da manhã e às 18 horas no nosso culto vespertino. As transmissões elas ocorrem normalmente às 9 e às 18 horas no domingo e, assim como estamos fazendo hoje, às 20 horas nas quartas-feiras. Então, eu quero, na verdade, esse anúncio aí já passou, tá? Eu acabei esquecendo de tirar ele, mas a questão do Cojubaçu já foi uma grande bênção para aqueles que puderam assistir. Eu vi aqui, meus irmãos, nos nossos comentários, que nós temos um pedido aqui, eu vou ler, que é do pastor Terril, Terril Rose. Ele diz, aqui é o pastor Terril Rose, orem pelo meu pai Jaime Rose e mãe Nancy Rose, ambos com problemas de saúde. Bom, pastor Terril, eu não tenho certeza se ele já veio aqui, talvez alguns dos irmãos mais antigos podem dizer. Eu o conheço porque algumas vezes eu o vi pregar, mas o pastor Jaime Rose, ele já pregou lá na Igreja Batista Nova Vida, em Barueri. Eu até tenho um livro autografado por ele. Então, vamos orar por ele. Vou colocar nos nossos pedidos de oração e aproveito e já peço para que vocês também coloquem os seus pedidos de oração. Seja no WhatsApp ou aqui nos nossos comentários no Facebook. E vamos orar por ele também. Também, meus irmãos, como já é de conhecimento de alguns de vocês, a irmã Neuza está com Covid. Graças a Deus os sintomas são leves. O Douglas testou negativo. Aconteceu aqui em casa também. Eu testei positivo, minha esposa testou negativo. Então é somente a irmã Neuza que testou positivo e vamos orar pela saúde dela. A gente sabe, meus irmãos, que lamentavelmente a questão do Covid ela vai continuar por longos anos. E qual deve ser a nossa atitude? Deve ser de oração. Todas as coisas estão debaixo da permissão e do cuidado de Deus. Deus é soberano. E vamos orar, sim. Eu creio que todos nós, em algum momento, vamos ter contato com pessoas que tenham Covid, até porque
muitas vezes nós não sabemos as pessoas que têm Covid ou não. Por exemplo, as minhas filhas hoje começaram aulas presenciais. E no colégio, até onde nós sabemos, em torno de 80% dos alunos voltaram também às aulas presenciais. Então, nós não sabemos se porventura vai ter algum aluno que esteja infectado. O que a escola nos disse é que eles vão testar os alunos caso na sala ou ali onde eles estão, no andar onde eles estão, alguém venha a testar positivo para a Covid. Então, nós devemos aprender a viver com isso e, claro, a depender de Deus. O Senhor está no controle de todas as coisas. Vamos orar pela irmã Neuza aqui na nossa igreja. Nós já tivemos irmãos com Covid, graças a Deus todos se recuperaram. Já temos também as nossas senhorinhas de mais de 90 anos que já estão vacinadas, apenas aguardando a segunda dose da vacina para, conforme nos é dito, para estarem conosco. Então, meus irmãos, vamos continuar orando para que essa vacina possa chegar a todos nós e assim possamos aos poucos voltar com pelo menos próximo à normalidade. Como já é do conhecimento de vocês, nós retornaremos para as nossas programações aos sábados a partir do mês de março. E aí nós começaremos então na próxima semana a falar as datas. Tudo bem? Muito bem então, meus irmãos, vamos para o nosso último hino desta noite. Vou colocar aqui novamente, vamos cantar um dos meus hinos prediletos do cantor cristão. Vamos cantar 305, Consagrar Tudo. E depois, nosso querido irmão Davi vai nos trazer o desafio da palavra de Deus. 305, Consagrar Tudo.
quase pedir um amém aqui no final, né? Porque é uma oração que a gente faz. Muito bem, irmãos. Na verdade, acabou que tem um pedacinho aqui que eu esqueci de cortar, que eu baixo os hinos ali do YouTube e saiu essa partezinha aí. Então, me perdoem por isso. Meus queridos, antes de passar para o irmão Davi, eu quero pedir perdão ao Túlio, primeiramente, e também a vocês, jovens e homens, pelo fato de ainda não ter colocado o devocional dos jovens e dos homens para nós fazermos juntos, aqueles que têm interesse em fazer juntos. Então, confesso a vocês que as semanas, os dias têm sido bem difíceis por conta das tarefas, mas hoje eu colocarei para nós começarmos amanhã. Aqueles que tiverem interesse, vou colocar tanto no grupo dos jovens quanto no grupo dos homens. Aqueles que tiverem interesse de fazer em conjunto, em grupo, nós faremos então, tá bom? Eu falei em especial para o Túlio, porque eu disse para ele que iríamos fazer esse domingo e acabamos não fazendo. Então, Túlio, está registrado aí, me perdoe, tá bom? Então vamos para o tempo da pregação da palavra de Deus e aí depois nós voltaremos para falar dos pedidos de oração. Podem colocar aí, depois da pregação, eu vou ler todos os pedidos, e seja no WhatsApp ou aqui no Facebook. Então, que Deus possa falar aos corações de cada um de nós. Nosso assunto é sobre oração. Convido os irmãos a abrirem suas Bíblias para o livro de Atos, capítulo 4, versículos de 23 a 33. Oração e resposta. Oração e resposta. Atos 4, 23 a 33. Diz assim a palavra do Senhor. E solto eles, foram para os seus e contaram tudo o que lhes dissera os principais dos sacerdotes e os anciãos. E ouvindo eles isto, unânimes levantaram a voz e disseram, Senhor, Tu és Deus, que fizeste o céu e a terra e o mar e tudo o que neles há, que disseste pela boca de Davi teu servo, por que bramaram os gentios e os povos pensaram coisas vãs? Levantaram-se os reis da terra e os príncipes se ajuntaram a uma contra o Senhor e contra o seu ungido, porque verdadeiramente contra o teu santo filho Jesus, que tu ungiste, se ajuntaram não só Herodes, mas Pôncio Pilatos com os gentios e os povos de Israel, para fazerem tudo o que a tua mão e o teu conselho tinham anteriormente determinado que se havia de fazer. Agora, pois, ó Senhor, olha para as suas ameaças e concede aos teus servos que falem com toda a ousadia a tua palavra, enquanto estendes a tua mão para curar e para que façam sinais e prodígios pelo nome de teu santo Filho Jesus. E tendo orado, moveu-se o lugar em que estavam reunidos, e todos foram cheios do Espírito Santo e anunciavam com ousadia a palavra de Deus. E era o coração e a alma da multidão dos que criam, e ninguém dizia que coisa alguma do que possuía era sua própria, mas todas as coisas lhes eram comuns. E os apóstolos davam com grande poder testemunho da ressurreição do Senhor Jesus, e em todos eles havia abundante graça. Vamos orar. Senhor nosso Deus, obrigado pela Tua palavra, que nessa oportunidade que temos, ela possa vir de encontro às necessidades de cada coração, e que nós possamos, ó Deus, depender de Ti em oração e agirmos com testemunho para honrar e glorificar o Teu santo nome. Ajuda-nos pela Tua palavra a entender os propósitos para a nossa vida. Em nome de Cristo que eu oro agradecido. Amém. Os apóstolos Pedro e João pregaram a palavra de Deus com ousadia e o resultado foi que eles foram presos. Se nós voltarmos ali para o capítulo 4, no início, versículo 3, diz que eles foram lançados e proibidos que não anunciassem o Senhor Jesus e não se ensinasse Jesus Cristo ressurreto dentre os mortos. Então eles foram ameaçados pelo Sinédrio, versículo 1. Estando eles falando, o povo, sobrevieram os sacerdotes, o capitão do templo e os saduceus. Então eles foram ameaçados para não mais pregar o nome de Jesus Cristo. A razão era clara, o Sinédrio era contrário à ressurreição de Cristo. Por quê? Porque os saduceus, eles não creem na ressurreição dos mortos. Paulo fala isso lá em Atos 23, de 6 a 8, quando, em sua defesa, ele evocou que era em razão de crer em Jesus Cristo também ressurreto dentre os mortos que ele pregava. E os fariseus creem na ressurreição
dos mortos, mas os saduceus não. Então os saduceus eram contrários à pregação em razão de não crer na ressurreição. Então não criam em Jesus Cristo. E o milagre que Pedro e João realizaram está ali no versículo 6 a 8 do capítulo 3. Versículo 2, primeiro capítulo 3 de Atos. E era trazido um homem que desde o ventre de sua mãe era coxo, o qual todos os dias punham a porta do templo, chamada Formosa, para pedir esmola aos que entravam ali. E versículo 6, e disse Pedro, não tenho prata nem ouro para te dar, mas o que eu tenho eu te dou, que em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta-te e anda. E tomando pela mão direita, levantou-se e logo se pôs em pé, e os artelhos se firmaram. E saltando, ele pôs-se em pé, e andou e entrou com eles no templo, andando, saltando e louvando a Deus. Ou seja, louvando a Jesus Cristo ressurreto. E isso aí não agradou aos saduceus e aos capitães. Então, eles foram presos em razão de proclamar a ressurreição de Cristo. Cristo ressuscitando, provou ser o Filho de Deus. E os saduceus não criam nisso e não queriam crer na ressurreição. Ou seja, eles não acreditavam que pudesse haver alguém que ressuscitasse e fosse o Salvador. 4,16, Atos 4,16 do nosso texto, diz que, dizendo, que havemos de fazer com estes homens? Porque a todos os que habitam em Jerusalém é manifesto que por ele foi feito sinal notório e não podemos negar. Então eles viram que foi em nome de Jesus Cristo que esse homem foi reconstituído a sua saúde, não podiam negar isso, mas eles negavam por quê? Porque não aceitavam Jesus Cristo como Salvador. Versículo 23 e 24, e soltos eles foram para os seus e contaram tudo o que lhes disseram os principais dos sacerdotes. E ouvindo eles isso, unânimes, levantaram a voz a Deus e disseram, Senhor, Tu és o Deus que fizeste o céu e a terra, e o mar e tudo o que neles há. Então, depois de presos, interrogados e não havendo com que pudesse mantê-los na cadeia, eles foram soltos e eles passaram a dar testemunho junto aos irmãos. Buscaram os demais apóstolos para ter comunhão. Versículo 21. Mas eles ainda ameaçaram mais e, não achando motivo de castigá-los, deixaram ir por causa do povo, porque todos glorificavam a Deus, e proibiram que pregassem o nome de Jesus Cristo. Soltos, buscaram a comunhão com os irmãos. Buscaram compartilhar o sofrimento que tiveram em razão de sofrer por Jesus Cristo. Não foram levantar-se contra os principais, contra os sacerdotes, não foram fazer piquetes, mas voltaram para a comunhão e ficaram em oração, pedindo a misericórdia de Deus sobre aqueles que ainda não criam, para que pudessem crer. Versículos de 23 a 31 mostra que a oração está presente no meio dos apóstolos. E em todo o livro de Atos, a oração permeia a vida dos apóstolos, lá no início da igreja primitiva, mencionada mais de 30 vezes. Por quê, irmãos? Porque sem oração é impossível da obra do Senhor progredir. Então, reunião de oração, culto de oração, tem uma finalidade: pedir o poder de Deus para as nossas vidas, para que o inimigo possa ser derrotado, no sentido do inimigo não prevalecer contra a causa de Deus. E é isso que nós precisamos nos nossos dias, irmãos. A urgência da oração. Talvez porque nós não tenhamos perseguição, a nossa oração fica para um segundo plano. Nós nos acomodamos, mas o Evangelho só vai progredir através da oração. E nós vamos ver o que aconteceu com os apóstolos e o que levou eles a buscar a Deus em oração. Primeiro, versículo 24, os apóstolos oraram porque criam em Deus. Versículo 24, nós já lemos, Tu fizestes, ó Deus, a terra, o mar e tudo o que neles há. Então eles oraram ao Criador do mundo.
toda a natureza volta-se para Deus para receber ajuda. E nós, como salvos em Cristo Jesus, nós devemos buscar a Deus. É a forma de Deus nos ouvir através da oração. Deus que criou a nós, criou os céus e criou a terra. E diz, versículo 24, unânimes eles levantaram a sua voz, juntos. Faz referência àquilo que sempre os salvos em Cristo buscaram no início da igreja primitiva. Atos 1:14, Atos 2:46, Atos 5:12. Unânimes sempre reunidos para buscar a Deus. Não como uma liturgia, não como uma obrigação, mas como uma necessidade de buscar o Espírito de Deus para ser vitorioso. Senhor, chamam de Senhor, não é um Deus estranho, é um Deus conhecido deles. Por quê? Porque é um Deus soberano, é um Deus verdadeiro, é o Deus criador dos céus e da terra. O poder de Deus em responder às orações que aquele que busca Ele. 24, chamam de Deus soberano, Senhor, ou seja, não há um outro Deus, não há nada que fuja ao controle do Senhor. Até aquela prisão deles estava nos planos de Deus, estava no controle absoluto de Deus, porque Deus tinha um propósito. Então, quando nós buscamos o Deus soberano, nós oramos crendo que é o poder dele que está sendo manifesto na nossa vida, confiados na sua palavra, confiados e rendendo-se à vontade de Deus. Salmo 146, 5-8, bem-aventurado aquele que tem o Deus de Jacó por seu auxílio e cuja esperança está no Senhor, seu Deus, que fez os céus, a terra, o mar e tudo que neles há, que guarda a verdade para sempre, que faz a justiça aos oprimidos, que dá pão ao faminto, o Senhor solta os encarcerados, o Senhor abre os olhos aos cegos e o Senhor levanta os abatidos, o Senhor ama os justos. Então os apóstolos, quando oraram, citaram esse salmo aqui, levantaram a sua voz a esse Deus soberano que pode dar o poder na vida daquele que o busca, o Deus que criou tudo, o Deus que é soberano sobre todas as coisas. E creram no poder, isso é fundamental na oração. Não só orar, mas crer nesse poder, porque se ele for manifesto no passado, vai ser manifesto nos nossos dias também. Isaías 42, 5-7, assim diz Deus, o Senhor que criou os céus e a terra, estendeu e formou tudo isso, tudo que foi produzido pela sua mão, que dá respiração ao povo, que nele está o Espírito de vida, aos que andam no seu poder. Eu, o Senhor, te chamei em justiça e tomarei pela mão e te guardarei, e te darei o conserto do povo e para a luz dos gentios, para abrir os olhos dos cegos, para tirar da prisão os presos e do cárcere os que jazem em trevas. Então Deus criou, Deus deu poder e Deus enviou Jesus Cristo para dar liberdade aos cativos. Ele é o único que tem esse poder e ele nos dá através de Jesus Cristo. Agostinho escreveu: ore como se tudo dependesse de Deus e trabalhe como se tudo dependesse de ti. Ou seja, a fé na soberania de Deus é um estímulo ao povo de Deus em continuar servindo ao Senhor em meio às tribulações, em meio às dificuldades que passavam os apóstolos lá na igreja primitiva, que nós passamos nos nossos dias. Então, tu podes orar a Deus que cria, que te sustenta, o Deus que tem poder, mas com um coração voltado, crendo que Ele vai responder à tua petição. Então os apóstolos oraram porque creram no poder de Deus, em primeiro lugar. Em segundo, os apóstolos oraram porque confiaram na palavra de Deus. Versículo 25 e 26, que disseste, olha só, que disseste pela boca de Davi teu servo, porque bramaram os gentios e os povos pensaram coisas vãs. Levantaram-se os reis da terra e os príncipes se ajuntaram a uma contra o Senhor e contra o seu ungido. Então, eles estão aqui referindo o Salmo 2, versículos 1 e 2, porque se amotinaram as nações e os povos, imaginam coisas vãs, os reis da terra se levantam, os príncipes se ajuntam e
macomunam contra o Senhor e contra o seu ungido. Então aqui eles estão na oração referindo ao Salmo 2, claramente mostrando que Jesus Cristo é da descendência de Davi, o Messias, e maquinaram contra quem? Contra aquele que veio, o ungido contra quem as autoridades se levantaram e que o Salmo 2 já falava lá, que iam se juntar contra o ungido do Senhor. Então, podemos orar usando a palavra de Deus, irmãos, porque nós confiamos na palavra de Deus. A oração foi fundamentada na sua palavra e é assim que nós devemos orar a Deus, porque Ele nos mostra na sua palavra como nós podemos nos achegar à sua presença, porque a oração e a palavra de Deus têm comunhão e nós devemos orar na vontade de Deus. Então eles referem o Salmo 2 mostrando a rebelião contra o ungido, porque os saduceus, os capitães e as autoridades não queriam que um novo rei, Jesus Cristo, viesse e transformasse a forma como era governado aquele tempo. Então eles se opunham, porque Jesus Cristo foi declarado como rei, e o povo judeu não aceitou, e o povo romano também não aceitou. Eles não queriam deixar de submeter o povo às suas autoridades. Então a ressurreição dentre os mortos era uma nova forma de vida. 3,18, Atos 3,18, e pela fé no seu nome fez o seu nome fortalecer, a este que vedes e conheceis. Sim, a fé que vem por ele deu a este, na presença de todos, esta perfeita saúde. Então, o homem coxo foi curado na perfeita vontade de Jesus Cristo, que ressuscitou dos mortos. Atos 2, 23 e 24. 23 e 24. A este que foi entregue pelo determinado conselho e presciência de Deus, prendeste e crucificaste e mataste pela mão dos injustos, o qual Deus ressuscitou soltas as ânsias da morte, pois não era possível que fosse retido por ela. Então, os inimigos, primeiro, os saduceus, que não criam na ressurreição, o povo, tanto judeu como romano, e os reis Pilatos e Herodes. Versículo 27, ajuntaram não só Herodes, mas Pôncio Pilatos, com os gentios e os povos de Israel. Então todos se ajuntaram contra o ungido, porque estava lá profetizado na palavra de Deus em Salmo 2. Então nós devemos orar na palavra de Deus, porque Deus atende às nossas necessidades. João 15, 7, se vós estiverdes em mim, as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiserdes e vos será feito. Então a oração baseada na palavra de Deus, porque Deus fala por intermédio da sua palavra, e nós entendemos a palavra de Deus, nós saberemos como pedir para que a vontade de Deus seja prevalecida na nossa vida e que aquilo que é feito através da vontade de Deus seja para a sua glória. Então, quando falamos com Deus em oração, devemos estar com o coração disposto a fazer a vontade de Deus, porque senão, irmãos, não adianta nós orarmos. Se nós desejarmos fazer a nossa vontade, não precisa orar, vá lá e faz a tua vontade. Agora, se nós estivermos dispostos em pedir a orientação de Deus para que a vontade de Deus prevaleça, usemos a palavra do Senhor como base e nós saberemos como fazer a vontade de Deus e estarmos dentro da vontade de Deus. Então a vontade de Deus prevalece. Não consiste em nós dizermos como Deus deve fazer, mas nós dependermos de como Deus vai operar na nossa vida através da sua vontade, da sua palavra. Busque assim a orientação. Versículo 28 de Atos 4. Para fazerem tudo o que a tua mão e o teu conselho tinham anteriormente determinado que se havia de fazer. Então, crer no poder de Deus como esses da igreja primitiva creram, confiar na palavra de Deus, render-se à vontade de Deus. Não fique passivo esperando. Faça aquilo que te apraz em termos de tua condição, mas a vontade de Deus vai prevalecer, porque Deus é soberano e Ele está sempre realizando os seus propósitos neste mundo.
quanto mais na vida do salvo em Cristo Jesus. Eles se fizeram escravos, renderam-se à vontade de Deus, não se rebelaram às autoridades. As autoridades impediram que eles pregassem, mas eles buscaram a Deus pedindo orientação para que a palavra de Deus prevalecesse. Muitas vezes nós oramos para que Deus mude o quadro difícil em que nos enfrentamos, ao invés de, como eles aqui, pedir um poder. Senhor, Tu és soberano, dá-nos força para continuar fazendo aquilo que Te agrada. Por quê? Porque eles estavam confiados na palavra de Deus. Fé nas promessas de Deus sem vacilar. Porque Deus está conosco até a consumação dos séculos, depois do nosso Senhor Salvador Jesus Cristo nos dar o ide, lá em Mateus 28. Eis que estou convosco até a consumação dos séculos. Confiar nisso. A vida cristã não é fácil. Não foi fácil para os cristãos primitivos, mas é uma vida cristã que tem significado, como teve para eles e terá para nós, se nós continuarmos fazendo aquilo que nos compete e depender da vontade de Deus e da sua palavra. Muitas vezes nós criticamos governantes por suas atitudes e decisões tomadas que muitas vezes até afetam a nós. Mas aqui nós temos o exemplo desses homens que não se levantaram contra aquilo que os governantes fizeram contra eles, se impedir de pregar a palavra de Deus, mas antes oraram. Romanos 13, de 1 a 5, orienta que nós devemos orar por esses que estão em evidência, que estão reinando, para que nós possamos ter condição de pregar a palavra de Deus. Exortamos, através da palavra de Deus, que nos submetamos às autoridades até o ponto deles nos permitir pregar a palavra de Deus, sem impedir que nós sejamos contrários à palavra de Deus. Até esse ponto, sim. Mas, no mais, irmãos, submetamos a sua autoridade. Agora, a palavra de Deus deve prevalecer. E lá, em 1 Timóteo 2, 1 e 4, também, Timóteo admoesta para que façamos deprecações, orações, intercessões através desses homens, para que Deus nos dê a graça de poder continuar pregando o Evangelho. Ele não diz que nós não vamos ter perseguições, não, que Ele dê graça em meio às perseguições para que nós preguemos o Evangelho. Se eles nos derem uma vida sossegada, amém. Mas se não, que nós preguemos com piedade e honestidade, porque é bom e agradável a Deus que nós façamos assim. E ele diz ainda que Deus quer que todos os homens venham ao arrependimento. Se nós não pregarmos, se nós não testemunharmos, como os homens virão ao arrependimento? Só através da pregação da palavra de Deus. Atos 4, 29 e 30. Agora, pois, ó Senhor, olha para as suas ameaças e concede aos teus servos que falem com toda ousadia da tua palavra, enquanto estendes a tua mão para curar e para que façam sinais e prodígios pelo teu nome santo, pelo nome de Jesus Cristo. Então, queriam proclamar o Evangelho, poderiam ter orado, Senhor, impede que nos persigam. Não, Senhor, dê força, dê poder. Eles poderiam ter orado que desça fogo do céu e consuma esses adversários. Não, eles não oraram assim. Senhor, nos dê poder, faz com que a tua mão e o teu conselho prevaleçam através da nossa vida. Romanos 12, 9, e o amor seja não fingido, aborrecei o mal e apegai-vos ao bem. Então, quando nós amamos o bem, nós vamos orar por esses que nos perseguem, nós vamos interceder por eles, para que o nome de Jesus Cristo seja honrado através da nossa vida. Não vamos pedir escape, vamos pedir que Deus nos dê poder para que Ele receba a glória devida em meio a essas circunstâncias que esses homens passaram. Que é a circunstância mais difícil que pregar o Evangelho e ser perseguido e orar por amor a essas pessoas? É o exemplo, irmãos, que nós temos. Por quê? Porque a palavra de Deus nos diz que é assim. E assim foi com aqueles apóstolos e assim deve ser conosco nos nossos dias. Então as nossas orações devem ser espelhadas na palavra de Deus. Está aqui um capítulo que mostra como nós podemos servir a Deus. Faça tudo legalmente. Ore por eles, mas não pode ser impedido de pregar a palavra de Deus. Muitas vezes, mesmo que de forma clandestina, nós devemos pregar.
o Deus que criou os céus, o Deus que criou a terra, o Deus que permanece controlando esse sistema todo, vai nos dar o poder necessário para que a sua vontade seja feita. Ah, vai ter perseguição? Pode ter, mas fique firme. Deus vai nos dar condição que o Evangelho progrida, até que o último a ser salvo possa ser alcançado, para que nosso Senhor Salvador Jesus Cristo volte e arrebate a sua igreja. Então a resposta à oração dos apóstolos, versículo 31, e tendo orado, moveu-se o lugar que estavam reunidos, e todos foram cheios do Espírito Santo e anunciaram com ousadia a palavra de Deus. Buscaram poder, foram cheios do Espírito Santo e com ousadia pregaram. Notamos aqui, irmãos, que a oração foi respondida, mostrando de que houve tremor e eles foram cheios do Espírito Santo. E os umbrais das portas se moveram com a voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Isaías 6,4. Quando Isaías foi capacitado por Deus, pedindo o poder de Deus, assim como eles aqui foram capacitados, houve um estremecimento. Deus moveu as coisas. Em cada um havia temor, e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. Atos 2:43, Atos 5:12. E muitos sinais e prodígios eram feitos entre o povo pelas mãos dos apóstolos. Estavam todos unânimes no alpendre de Salomão. Então, sinais eram manifestos. Não havia precedente como era demonstrado no início da igreja primitiva. Em razão da fé demonstrada em Deus, Deus dava sinais mostrando através da natureza, porque Ele criou os céus e a terra, mostrou o seu poder. Ora, uma mostragem da resposta da oração. Muitos milagres feitos em meio aos servos. Alguém pode perguntar, mas hoje, sinais são manifestos? Não precisamos desses sinais, irmãos, porque nós temos a palavra de Deus revelada plenamente na nossa mão. A palavra de Deus diz que ficaram cheios do Espírito Santo. No momento em que nós recebemos a Jesus Cristo como Salvador, nós recebemos o Espírito de Deus. Nós não precisamos mais receber o Espírito Santo, nós já estamos. O que nós precisamos é permitir que o Espírito de Deus domine completamente as nossas vidas. Isso é ser cheio do Espírito Santo. O Espírito está no controle para que a palavra de Deus possa ser manifesta aos incrédulos. Então, o Espírito habitando no salvo, nós precisamos sim ser renovados pela palavra de Deus, pela pregação, pela leitura, pelo devocional, para que o Espírito possa controlar plenamente a nossa vida. Chegar aos cultos, acompanhar pela internet, tudo isso é importante, mas não há mais sinais demonstrados, não há mais tremores, não há mais línguas de fogo, não há mais nada disso, porque nós temos a palavra plena, mas ela precisa dominar o nosso ser. Versículo 32, e era um só o coração e a alma da multidão dos que criam, e ninguém dizia que coisa alguma do que possuía era sua própria, mas todas as coisas lhe eram comuns. Então gozaram de uma unidade, uma vida em comunhão, em razão do poder de Deus sendo manifesto. Versículos 24, em razão de terem sido soltos, eles se uniram em oração. E o livro de Atos mostra sempre a unanimidade do povo na comunhão e na oração. Então a importância, irmãos, os apóstolos oraram não só porque creram no poder de Deus, mas oraram porque confiaram na palavra do Senhor. E em terceiro lugar, os apóstolos experimentaram uma nova capacidade de testemunhar. Versículo 33. Davam com grande poder testemunho da ressurreição do Senhor Jesus, e em todos ele havia graça. Com grande poder os apóstolos davam testemunho da ressurreição do Senhor Jesus. Lembre-se que era o motivo da perseguição. A perseguição era em razão de testemunhar que Jesus Cristo havia ressuscitado dentre os mortos e havia dado saúde àquele coxo. Então eles, com grande poder,
versículo 18, haviam sido proibidos, 4:18, haviam sido proibidos, e chamando-os, disseram que absolutamente não falassem nem ensinassem no nome do Senhor Jesus. Respondendo, versículo 19, porém Pedro e João e disseram, julgai vós, se é justo diante de Deus ouvir-vos antes a voz do que a Deus. O Senhor ressurreto era o Rei dos Reis, e isso eles testemunhavam, porque era vivo na vida de cada um deles. Quando somos leais ao Senhor, irmãos, e colocamos em primeiro lugar ao Senhor Jesus Cristo, nós podemos crer que Ele será fiel para conosco em meio às perseguições, em meio às dificuldades. Ele nos levará na nossa carreira cristã até o fim. O nome de Jesus Cristo não perde poder. É o mesmo ontem, hoje e eternamente. Mas muitos dos seus filhos, e muitas vezes eu me incluo, não demonstram o seu poder em suas vidas, muitas vezes até por vergonha de dizer que é um salvo, e deixa de testemunhar e de proclamar o Evangelho. Não tem perseguição nenhuma, mas acaba sendo falho. Deixam o nome de Cristo em segundo plano. Por quê? Porque não oram buscando o poder desse Deus soberano. Tudo deve ser conforme a palavra de Deus na nossa vida, e será atendido a nossa oração, para a glória do Senhor. Senhor dos senhores e Salvador dos pecadores. Isso eles testemunhavam, e isso é o que nós devemos testemunhar. A igreja primitiva experimentou um grande crescimento à medida que o povo se convertia, e à medida que a graça estava sobre todos, porque todos estavam unânimes proclamando o Evangelho. E nós, irmãos, devemos anunciar a salvação em Cristo. Não só porque nós somos salvos, mas porque temos a palavra de Deus completa em nossas mãos. E Deus nos dá esse privilégio que não tinha aqueles irmãos no início da igreja primitiva. A palavra de Deus tinha o Velho Testamento na mão, algumas partes, mas a palavra plena não estava sendo escrita ainda. E nós temos para ensinar, evangelizar, cumprir o ID de Mateus 28:19, evangelizar, ensinar, identificar as pessoas com Jesus Cristo, assim como nós estamos identificados porque cremos em Jesus Cristo. Paulo diz lá em 1 Coríntios 15:3 até 6, que ele entregou aquilo que primeiro ele recebeu, que o Senhor morreu por meus pecados, segundo a palavra de Deus, as Escrituras, que foi sepultado e que ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras, aquilo que os saduceus não criam, e que foi visto por Cefas e depois pelos 12, depois foi visto por uma multidão de 500 irmãos, dos quais alguns já tinham morrido e que alguns estavam ali. Então esses estavam testemunhando, e isso não agradava aos saduceus e aos principais e àqueles que dominavam. Mas o Evangelho é a coisa mais importante que nós temos como salvos. Assim como era para Paulo, assim como foi para a igreja primitiva. Proclamar aqueles que ainda não creem em Jesus Cristo como Salvador. Que Cristo morreu, que foi sepultado, que ressuscitou. E que apareceu para mim? Não apareceu, mas eu creio no que a palavra de Deus diz. É um fato, é uma fé que eu coloquei e que não pode ser duvidado por ti no momento em que tu confessa a Jesus Cristo como Salvador, que Deus vai ter poder para te dar a graça que tu proclame o Evangelho, testemunhe o Evangelho como fez a igreja primitiva. Então foi Cristo que padeceu e Ele é que dá salvação. Não vimos a Cristo, mas cremos na sua palavra. E é isso que nós pregamos, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Mesmo sendo pecador, vai ter vida eterna. Não viu a Jesus, mas creu pelo poder da palavra de Deus. Paulo testemunhou através da transformação que ocorreu em sua vida. Aquele que perseguia a igreja passou a ser perseguido, porque dava testemunho. A salvação, a transformação, pela pura graça de Deus, levou ele a ser o que foi, um grande homem de Deus. E os apóstolos, irmãos, experimentaram sofrimentos,
em razão de testemunharem do Senhor ressurreto. É esse o evangelho que nós devemos testemunhar, mesmo que não tenhamos perseguição em nossos dias aqui no nosso país, mas que nós possamos ser fiéis, não nos acomodar em relação à nossa responsabilidade de proclamar o evangelho, a causa pelo qual nós somos salvos, porque Cristo morreu, ressuscitou e nos deu vida eterna. Então os apóstolos, primeiro, oraram porque creram no poder de Deus. Segundo, porque confiaram na palavra de Deus. E terceiro, experimentaram uma nova capacidade em testemunhar. Então o meu primeiro apelo para nós crentes, precisamos ter essa união, precisamos ficar juntos servindo ao Senhor, porque a obra é de todos, não é só de um. Só assim que será fortalecida quando nós tivermos unanimidade na palavra do Senhor, buscando com as nossas vidas glorificar ao Senhor. E os inimigos do Evangelho serão silenciados pela nossa vida de santidade, de testemunho e de união na igreja. Confie no poder de Deus, dependa da palavra de Deus, entregue a sua vida à vontade de Deus. Só assim será possível para que a nossa oração esteja centralizada no Senhor e na sua vontade. E aquele que não crê em Cristo como Salvador, que não experimentou ainda o poder de Deus na sua vida, o meu apelo, o meu convite é para que tu possa, primeiro, crer em Jesus Cristo como Salvador. Esse que Pedro, Paulo, João pregavam, que ressuscitou dentre os mortos, que veio a esse mundo para morrer por nós pecadores, para que pudesse ter, através da sua morte e ressurreição, algo a ser entregue diante de Deus para que justificasse o nosso pecado. Só assim Deus se aplaca a sua ira em relação aos nossos pecados. Então, o meu apelo é que tu possa crer em Cristo como Salvador, para que tu possa entregar a tua vida e que Deus possa fazer a sua vontade na tua vida. Então a primeira oração que Deus vai ouvir é a oração de arrependimento, a oração de confessar Jesus Cristo como Salvador, para que depois Ele possa ouvir a tua oração, a tua súplica em relação às tuas necessidades. Então a resposta para os teus pecados é a súplica diante de Deus, reconhecendo que tu é um pecador e que somente Jesus Cristo pode reconciliar o teu relacionamento com esse Deus soberano. Confie na palavra do Senhor. Essa palavra que nós pregamos, que Cristo morreu por nossos pecados, que foi sepultado e que ressuscitou o terceiro dia pelos nossos pecados, segundo a sua palavra. Então meu convite é que tu possa nos procurar e nós vamos te mostrar, através da palavra de Deus, como tu pode crer nesse mesmo Salvador que nós cremos. Nos procure pelo Facebook, pelo telefone, pelo WhatsApp, e que nós poderemos te mostrar à luz da palavra de Deus como tu pode crer em Jesus Cristo como Salvador. A tua oração só vai ser atendida se passar pela cruz de Cristo. Que Deus seja glorificado com a sua palavra. Vamos orar. Senhor nosso Deus, obrigado, porque um dia pudemos crer em Cristo como Salvador. Obrigado, Deus, pela tua palavra, que nós possamos confiar nela, que através dela nós possamos te buscar em oração, para aplicarmos aquilo que tu tem para a nossa vida, conforme a tua vontade, e que tu nos dê, ó Deus, o poder, a intrepidez de continuarmos testemunhando com grandes coisas que tu já fez para conosco, e principalmente nos ter tirado da nossa condenação eterna, mas que em Cristo Jesus, crendo nele como Salvador, podemos ter vida eterna. Deus, somos gratos por isso, e que possamos, unânimes como igreja, manifestar, testemunhar a esse mundo que jaz no maligno, Deus, a necessidade que tem da salvação em Cristo Jesus. Trabalha em cada coração, faz a obra que te apraz para a tua honra e para a tua glória. É em nome de Cristo Jesus que eu oro agradecido com o perdão dos pecados. Amém. Microfone desligado. Muito bem, meus irmãos, vamos então para os nossos pedidos de oração. Se ainda você não colocou nos comentários aí do Facebook ou então no WhatsApp, pode colocar enquanto eu estou lendo os pedidos que já foram feitos. No grupo da nossa igreja, a dona Gessi pede pela salvação dos seus filhos, Jorge e Rodrigo, pela saúde deles, da dona Gessi e também da Luísa, pela harmonia familiar, sabedoria e correção nas decisões,
equilíbrio financeiro e profissional dos seus filhos e recuperação das perdas ocasionadas pela pandemia. Bênçãos e cuidado do Senhor com a minha saúde e paz a todos nós. Ela também pede pelo problema cardíaco do Rodrigo e problema dos olhos do Jorge. Ela escreveu também que pede pela recuperação da Neuza, que está com Covid. A Tamires pede oração por sua saúde e de seus familiares, sabedoria em relação aos estudos e vida profissional. A Neuza pede oração por sua saúde, diz que está com Covid, e também pede pela proteção para o Douglas e o Caleb. A dona Nara pede oração por toda a igreja, não especificou, mas pede oração por toda a igreja. Dona Lalinha, Dona Laide, pede oração por ela que anda triste. Bom, lamento, Dona Lalinha. Vamos procurar conversar essa semana para ver qual o motivo dessa tristeza, mas vamos orar. Dona Eida pede oração por sua família. A Dona Angelita pede oração pela saúde do Paulo, da sua mãe Laureci, pela saúde de nossos familiares e também amigos. Dona Leila pede oração pela sua saúde, da sua irmã Miriam e do seu pai, pelo senhor Celso, que continua em estado grave, pelo senhor Roberto, de 82 anos, que sofreu um acidente, e por sua esposa Suzana. E também Dona Leila pede pelos seus filhos. Irmão Ayrton pede pela saúde das famílias e minha, e também sabedoria profissional. Dona Silvia, ela diz que queria agradecer a Deus pelo cuidado dele, por nós a cada dia e pela consulta de revisão e acompanhamento do câncer de intestino na Santa Casa. Dona Silvia também diz mais embaixo que gostaria de pedir oração pelo Maicon, que está indo agora para o hospital com sintomas de Covid. O Maicon é o genro de Dona Silvia e do seu Avelino. Pastor Daniel Lima pede pela continuação do tratamento da Luciana. A Dona Beth pede oração para que o Espírito Santo controle nossas vidas para testemunharmos e vivermos o Evangelho no nosso dia a dia e por salvação daqueles que ainda não fizeram uma decisão a Cristo. Então esses são os pedidos colocados no nosso grupo de oração. Vamos ver aqui os pedidos que foram colocados no grupo da igreja. Bom, o primeiro pedido que eu vi aqui é o do pastor Terril, que eu já li. Ele pede pela saúde do seu pai, pastor Jaime Rose, e de sua mãe, Nancy. Minha esposa pede pela salvação e saúde da Irene Novaes e saúde da sua avó Rizola. Vamos ver aqui. Meu pai, Arlindo, pede oração pela salvação e saúde de João, Walter, Mário, da sua mãe, Dona Luísa, e também das irmãs. A minha mãe, Dona Divina, pede oração pela salvação das famílias biológicas da Samira e da Caroline, e também dos meus familiares. A Tatiana, lá de Júlio de Castilhos, pede oração por sua família. E o Emanuel, aqui da nossa igreja, pede oração pela saúde do seu avô José Cândido, pela saúde e salvação da minha prima Aline, pela salvação dos meus familiares e conhecidos, pelo meu crescimento e fortalecimento espiritual e de todos os irmãos em Cristo. Muito bem, então, meus irmãos, são os pedidos de oração que até o momento estão colocados aqui. Eu vou ler novamente para daqui a pouquinho colocar aqui no nosso mural de oração, que eu coloco nas nossas redes sociais. Se caso você tem algum pedido de oração que não quer expor abertamente, manda para mim. Eu tenho orado sempre por todos vocês. Manda para mim no meu particular, que posso orar e colocar diante de Deus a sua petição. Meus irmãos, então continuemos orando uns pelos outros, principalmente nossos irmãos que estão com Covid. Vamos também cuidar, é muito importante. E, como eu disse, a partir do próximo mês, se assim Deus permitir, retornaremos às nossas programações normais. Primeira programação é retornarmos com a ceia no primeiro domingo de março, tá bom? Então, meus queridos, é um grande privilégio estar com vocês essa noite e Deus nos permite estarmos juntos aqui. Eu lembrei agora, meus irmãos, vamos orar pela mãe do pastor Antônio, pelo irmão Dona Ione e pelo Mateus, que estão com coronavírus, estão com Covid. Eu me lembro que a Neuza tinha falado alguma coisa do pai dela, eu só não tenho certeza se o pai dela também está com Covid ou com suspeita, mas de qualquer forma,
Vamos orar pelo pai dela, seu Alexandro. Vamos orar também pela viagem do Eduardo e família, estão retornando para Porto Alegre amanhã. Então, também colocarei aí esses pedidos de oração, tá bom? Meus irmãos, muito obrigado por sua audiência. Vamos ficar com o hino. E aí, então, se assim Deus nos permitir, estaremos juntos aí no próximo domingo. Um grande abraço a todos. Deus abençoe e tenham todos uma boa noite.